Fala galerinha do Red Informe, estamos aqui para mais um vídeo falando sobre Jesus ANCAP. Devemos pagar impostos? A leitura está no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 22, que diz assim: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que é chamada episódio do tributo. Jesus nunca quis em sua resposta que fosse interpretada como endosso ao tributo a César ou qualquer imposto. Nós devemos considerar o cenário histórico. Na época havia uma subcorrente de revolta fiscal. Essa tendência de revolta fiscal fluiu por toda a Judéia durante o ministério de Jesus. Em 6 d.C., os ocupantes romanos da Palestina impuseram um imposto de censo ao povo judeu. O tributo não foi bem recebido. Por volta de 17 d.C., nós temos um relato de Tácito, historiador romano, que relata no seu livro 2:42 dos Anais Históricos assim: também as províncias da Síria e da Judéia, exaustas por seu fado, imploraram a redução da tribuição à escravatura, assim diz Flávio José. Por causa da massa dos peregrinos, o procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, fixou residência temporária em Jerusalém com as tropas a fim de reprimir a violência religiosa. Isso também já conhecemos. Poucos anos antes do ministério de Jesus, a imagem de César quase precipitou em uma insurreição em Jerusalém, quando Pilatos, na calada da noite, ergueu esfinges ao imperador na fortaleza Antônia, adjacente ao templo judaico. Então, nessa época, houve exatamente um levante ou quase uma insurreição contra Pilatos. Então Pilatos evitou um banho de sangue removendo as imagens. Todos os 3 evangelhos sinóticos abrem a cena com uma conspiração para prender Jesus, que é exatamente essa que lemos no livro de Mateus. Então a pergunta em torno do tema era: é lícito prestar tributos a César ou não? É lícito, segundo a Torá, pagar impostos a romanos? Essa era a leva para prender Jesus. Em vez de entrar na discussão política, Jesus, porém, curiosamente pede para ver a moeda do tributo. Então Jesus pede para ver e avaliar a moeda do tributo. Não é necessariamente a moeda que Jesus precisava para poder avaliar e responder a pergunta, mas Jesus faz a pergunta retórica: de quem é a imagem e a inscrição? Então nós temos 2 palavras importantes aí, que é imagem e inscrição, na contra-pergunta de Jesus, que se refere a 2 coisas centrais na Torá, no primeiro mandamento, né? E no chamado Shema, que fazem referências à lei. Nós sabemos que o primeiro mandamento proíbe imagens falsas, proíbe a adoração de qualquer coisa que não seja Deus, e a qualquer coisa que seja um Deus falso para adoração era proibida, né? Que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E ainda diz também em Êxodo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante imagem de coisa alguma. Então Deus exigia do seu povo fiel lealdade. A palavra inscrição alude ao Shema, é uma oração judaica baseada em Deuteronômio capítulo 6 e número capítulo 15, que nós conhecemos, né? Que é Shema de Israel Adonai Elohim Adonai Rechá. Então, essa oração era muito conhecida. Por quê? Porque elas eram escritas metaforicamente nos corações, como pede o livro de Deuteronômio, e elas deviam ser escritas em várias partes do cotidiano do povo judeu. Nós sabemos que está escrito no livro de Deuteronômio que Deus as pede para inscrever nos seus corações. Então a resposta verbal de Jesus sobre de quem é, primeiro, a imagem, e segundo, de quem é a inscrição, faz referência ao primeiro mandamento. Inclusive, nós vemos que na frente do denário, que é a moeda que Jesus pede, tem um busto perfilado de Tibério César, coroado com louros da vitória e da divindade.
Se a gente for observar, está circunscrito, abreviado, de César Divi F. Augustus, que significa Tibério César Divi August Filho Augustus, que significa Tibério César, venerável filho de Deus, Augusto. Então a moeda do tributo nada mais é do que a propaganda romana de um culto de adoração ao imperador, afirmando a soberania e a divindade de César. Então fato de Jesus perguntar sobre a moeda, Jesus queria demonstrar sobre a imagem e a inscrição. Na tradição hebraica, tudo pertencia a Deus por direito. Ao usar as imagens e inscrição, Jesus lembra que aqueles interrogadores eles deviam ter lealdade e total amor e adoração somente a Deus. Está escrito em Levíticos capítulo 25, versículo 23, a terra de Israel não será vendida para sempre, pois a terra é minha e vocês, israelitas, são estrangeiros que se tornam meus arredentários. Então nós percebemos que envolvia esse contexto. Então a pergunta que fica é: deveria um judeu fiel ter um objeto deste em sua posse? Obviamente que não. Não deveria ter essa moeda em sua posse. Então todo judeu sabia que na área externa do templo, os cambistas sentavam às mesas para que nenhuma moeda como essa entrasse nos templos sagrados para oferta de qualquer tipo. Então todo judeu que interrogaram Jesus, ele sabia que não poderia usar essa moeda para oferta no templo. Então Jesus tinha um dilema diante de si e dos seus interrogadores. Primeiro, se Jesus dissesse que era lícito dar tributo a César, Jesus estaria contra a lei judaica. E se Jesus dissesse que não era para dar, Jesus estaria contra a lei romana. Então, dessa forma, Jesus sai do interrogatório, que foi uma brilhante resposta e uma brilhante ideia vinda da mente de Deus, que era que todo judeu sabia que essa moeda não devia estar nas mãos dos judeus. Então, quando Jesus pergunta de quem é a imagem e a inscrição nela, a moeda corrente pertencia a Tibério César, por isso que eles respondem, de César. Ou seja, Jesus está dizendo, dai a César o que é de César. Jesus está dizendo que se você está com essa moeda fiduciária, você deve dar a César. Então vocês não devem estar com essa moeda fiduciária feita pelo governo, feita pelo Estado. Você só será obrigado se ela for o centro da sua vida. Então você tem escolha sobre qual moeda e aquilo que vai ser de valor e aquilo que vai ser o seu Deus na sua vida. Então Jesus dizendo assim, dai a César o que é de César, nós podemos entender da seguinte forma: mandem as moedas idólatras de volta para o lugar de onde elas vieram e tirem das suas mãos, não temos nada a ver com elas. Então Jesus pregou nada mais do que a escolha voluntária da moeda que você deveria fazer as suas transações financeiras e a quem você deveria prestar a sua adoração e deveria ser o centro da sua vida. Então Jesus dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que a Deus só deveria ser dado aquilo do qual Deus é adorado, aquilo que nós teríamos ou temos de melhor. Então Jesus diz, né? Dai a Deus o que é de Deus. Os oponentes de Jesus e qualquer espectador sabiam o que envolvia isso, né? Jesus muda o foco da discussão de volta para onde ela pertencia, para as coisas de Deus, né? Então Jesus está resumindo da seguinte forma: é lícito dar tributos, você dá tributo se você quiser, mas a primeira premissa é: esse tributo faz adoração ao Estado, esse tributo, esse imposto, ele é direcionado para investimentos do Estado que são contrários à palavra de Deus. Se sim, dai a César o que é de César, devolve essa moeda para ele e pegue outra forma de moeda. Assim era a prática dos judeus na época. Eles trocavam essa moeda idólatra por outras moedas, ou até pelo famoso escambo, né, que eram o dízimo através de outros bens, trocavam por outros bens e trabalhavam as suas transações financeiras com outros bens e outras moedas, certo? Então Jesus está dizendo, o imposto deve ser dado de forma voluntária. Se é voluntário, não é imposto. Então Jesus foi claramente contra imposto, porque se é imposto, não é voluntário. E se é voluntário, não é imposto. Então Jesus disse que você só daria se for voluntariamente e se você estiver submetido ao investimento da moeda corrente.
Portanto, os capitalistas de plantão estão aí abertos a adquirir outros tipos de moeda para desinvestir no Estado brasileiro ou qualquer tipo de Estado que você veja que não vale a pena. O Estado brasileiro valoriza vagabundo e idolatra as coisas do mundo, certo? Então nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo e somos voluntários para dar o nosso melhor a Deus e também evitar a idolatria do mundo, certo? Então devemos ver que o nosso imposto está sendo usado para fins maléficos, idólatras e satânicos. Então devemos ter voluntariedade naquilo que fazemos, conforme Jesus falou, certo? Existe outra passagem em Mateus capítulo 17, versículo 24, que alguns dizem assim, mas Jesus pagou o imposto para Pedro, né? Para Simão, em Mateus capítulo 17, quando Simão chegou desesperado para Jesus. Sim, obviamente que Jesus pagou o imposto para Simão, mas Jesus pagou para evitar qualquer tipo de conflito. Está escrito assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobraram impostos de 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não pagam 2 dracmas? Aí Pedro disse: claro que paga. Quando Pedro estava em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? Veja o que Jesus pergunta. Simão, o que é que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, disse: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos estão isentos, mas para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar, e ao abrir a boca de peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, paga o meu e o seu imposto. Primeiro que Jesus não pagou o imposto do seu trabalho e nem do trabalho de Pedro. Jesus fez um milagre e pegou a moeda do peixe. E segundo que Jesus critica severamente o Estado, perguntando: olha, os reis e os imperadores da terra cobram imposto de quem? Dos seus próprios filhos ou do filho dos outros? Ou dos estranhos? E Jesus e Simão respondem certo. Diz assim: dos outros. Aí Jesus diz o quê? Logo os filhos são isentos, ou seja, todos os governantes cobram imposto dos outros e não aos seus próprios filhos. Então Jesus faz uma crítica severa ao Estado e ao imposto. Então é isso aí, galerinha do Red Informa. Vamos cada vez mais ser isentos de impostos, diversificar a nossa moeda e correr da idolatria ao Estado.